ligados durante as falas. Fiquem atentos aos microfones. Para garantir a acessibilidade do encontro, contaremos com a interpretação em Libras, realizada pela Tatiana Elizabeth e Daniel Madureira. Tatiana e Daniel estarão com um PIN em destaque na tela. Eles irão revezar de 20 em 20 minutos. Para participar do debate, teremos um momento específico que será a plenária. Utilizem o recurso de levantar a mão para solicitar a participação. Cada fala na plenária terá até 3 minutos. Seremos rigorosos com o tempo para que todas as pessoas interessadas possam participar. Estamos disponibilizando no chat um link da lista de presença deste encontro. O chat será monitorado pela Lenine, que faz parte da Funarte. Informamos que este encontro está sendo gravado. Ao permanecer na sala, cada participante autoriza o uso de sua imagem e voz para fins de registro e divulgação do evento. Agora farei uma breve apresentação sobre o Fórum Nacional de Dança. Fundado em 2001, o Fórum Nacional de Dança surgiu diante da tentativa de ingerência do Conselho de Educação Física no ensino da dança, com a missão de estruturar ações nacionais e fortalecer a autonomia da dança como área de conhecimento e atuação. Ao longo de mais de 2 décadas, participou de colegiados, encontros e articulações nacionais, sempre priorizando a construção participativa e a defesa de políticas públicas específicas para a área. Agora, para a abertura institucional deste encontro, convido Rui Moreira, que é bailarino, coreógrafo e gestor cultural, com trajetória que une criação artística à luta pela valorização da dança no Brasil. Foi fundador da companhia Será Que? E da Rui Moreira Companhia de Danças. Recebeu prêmios importantes como a PCA e Medalha da Inconfidência. E é atual diretor de dança da Funarte. Rui, a palavra é com você. Olá, pessoas, olá todas, pessoas aqui presentes, bom dia para quem é do dia e boa noite para quem é da noite, não é? Eu gostaria de também me autodescrever. Eu sou um homem negro, não tenho cabelo, sou careca, não é? Uso óculos, sou portador de óculos e nesse momento eu estou portando óculos. Uso um blazer, aqui na minha lapela tem um pin da Funarte, e atrás de mim, do lado esquerdo, tem lá no fundo um quadro que foi feito há 35 anos atrás, e é uma foto minha. Eu sou bailarino, coreógrafo, como Thalita já disse, diretor de companhia, um trabalhador das artes, um trabalhador da dança, não é? E que tem como trajetória essa relação com esse fazer artístico que é sempre política, sempre vai ser político, sempre vai ser uma forma de mediação entre os seres da polis, não é? E por causa disso, nesta história, e hoje eu estou na Fundação Nacional de Artes, a Funarte, que é vinculada ao Ministério da Cultura, até por um movimento coletivo que a dança no Brasil fez, no sentido de levar alguém da dança para fazer parte deste governo. Não é? E eu acho que surtiu resultados. Não é? Nós, depois de um pleito longo, bastante longo, hoje nós temos a Funarte, a Fundação Nacional de Artes Funarte, viveu uma reformulação onde
a diretoria de artes cênicas, a qual eu era o diretor, não é? Foi transformada em centros distintos de dança, circo, teatro e as outras linguagens da Funarte, música e artes visuais também se transformaram em centro, não é? Portanto, a dança tem hoje, digamos assim, o Ministério da Cultura tem hoje um centro de dança. Eu acho isso muito importante, que as pessoas que das suas diversas danças possam perceber a dimensão dessa conquista. Eu também gostaria de começar essa fala com algumas saudações àqueles que vieram antes de nós, né? Por exemplo, Angel Viana, Klaus Viana, Ismael Guiser, Tomi Otaki, Mestre King, Rubens Barbot, Mercedes Batista, enfim, muitos que construíram esse caminho de reconhecimento da arte como um espaço de autonomia, como um espaço de presença, como um espaço de trocas, não é? E dentro desse espaço de autonomia, desse espaço de trocas, este espaço é o que norteia esta gestão da Funarte, não é? Que entre as suas prioridades, na maior das suas prioridades, vem trabalhando a possibilidade da arte tomar o seu espaço, não é? O seu espaço de direito, não é? E fazer parte dos discursos e das políticas públicas de maneira geral. Não é? Então, a Funarte, em 2023, quando ela foi... quando esta gestão entrou, ela veio junto com um novo pensamento, um pensamento do novo Ministério da Cultura, um pensamento de um novo momento, né, de um novo momento de um novo momento geral para a cultura e, sobretudo, para a cultura das artes. Por que eu digo isso? Esse ministério ele vem com duas prioridades. O trabalhar e continuar trabalhando o Sistema Nacional de Cultura, a renovação do Sistema Nacional de Cultura que vem sendo construído nos últimos anos, nos últimos 20 anos, não é? Para mais, e retomar a Política Nacional das Artes. A Política Nacional das Artes, movimento este que em 2015 eu estive também envolvido dentro da Funarte, como um articulador pela dança, onde nós circulamos o Brasil, circulamos vários encontros, mobilizamos a dança para recuperar todo o movimento que foi feito ali durante aqueles 20 anos que antecederam, que eram as câmaras setoriais, os colégios setoriais, os movimentos do CNPC, os movimentos do Sistema Nacional de Cultura mesmo, não é? Um momento muito rico de trocas, não é? Para trazer e criar uma síntese e para que nós pudéssemos dar início a um conjunto de políticas. Portanto, a PNA, que vai ser assunto desta noite, não é? Ela vem quando o então ministro Juca Ferreira entende a necessidade de criar esse destaque de maneira mais explícita dentro da macrocultura para as artes, não é? E tivemos ali uma interrupção no final de 2016, não é? Mas ela retoma agora, no início de 23, com a possibilidade de nós termos estruturado aí um texto base
um texto base para que ele venha a se tornar um projeto, um decreto, alguma coisa que ganhe dimensão de marco legal, para que a gente possa tê-lo como marco do artista, marco da arte, marco daquele trabalhador, fazedor da arte. Não é? Depois de mim, né, eu não sei se já está aqui por perto, presente, mas o diretor de artes cênicas, não, desculpa, o diretor executivo da Funarte, tá? Vai falar um pouco mais sobre a Política Nacional das Artes. E antes que eu me esqueça, que eu já estava esquecendo, eu gostaria muito de fazer uma saudação enorme à presidenta da Funarte, Maria Marighella. Ela vem junto com um pensamento progressista, e esse pensamento progressista tem sido um mote, um norte, a relação que conecta o Ministério da Cultura à Funarte e todas as possibilidades de revermos as formas de pensar, as formas de política, não é? Então, eu gostaria de deixar esse salve para a Maria, ao mesmo tempo agradecer em nome da Lenine e de outras pessoas da Funarte que estão aqui, aos servidores, os servidores da Funarte e, em nome deles, os servidores da cultura. São pessoas de um perfil muito compromissado com tudo isso que nós estamos falando aqui, com tudo isso que nós estamos pleiteando aqui, com todos os quereres que nós temos aqui. Eles são as pessoas meio que têm a conexão com a gente para que isso acabe chegando até a população, que é o grande objetivo. Não é? Então, eu não sei se o Leonardo já está. Ainda não? Tá. Eu fico pensando e vendo que este encontro, não é? Vendo a construção desse encontro é algo muito importante. Primeiro, é uma conexão entre a sociedade civil e o poder público, não é? Essa relação de proximidade é muito importante, não é? Quando eu reclamo, quando eu falo, quando eu elogio, não é? Ou quando eu questiono qualquer ponto das relações que se estabelecem entre estas instâncias, é muito importante que a gente estabeleça o diálogo. Porque não é explícito que nenhum saiba o que o outro sabe. Não é explícito que o governo saiba o que a população sabe e quer, assim como não é explícito os detalhes de tudo aquilo que o governo pensa de maneira estratégica. Não é? Nós vivemos no Brasil uma transição essa que acontece de 4 em 4 anos. O tempo ele é muito mais rápido do que a gente pensa. Quando se projeta e se pensa a possibilidade de uma política de Estado, essa política de Estado é necessário algum tempo, é necessário alguns anos de estruturação de território, estruturação de agentes, de pessoas, relações que passam também, por que não, por disputas políticas, não é? E tudo isso faz, na sua somatória, o tempo andar com uma agilidade muito intensa. Portanto, este encontro ele tem um lugar estratégico. Não é? Esse encontro é um encontro onde nós temos a possibilidade de entender, ver, falar de algumas das políticas
que estão aí num processo de invenção, em processo, e as pessoas da dança, as pessoas desse setor, se enxergarem dentro delas, né, dentro destas políticas. Portanto, nessa noite, o Leonardo Lessa, que é o diretor executivo da Funarte, vai trazer aqui para nós a apresentação do texto base desta política nacional das artes. Né? Então, Oi, Léo já está na sala, tá? ótimo, ótimo. Então, eu deixo com vocês, tá? O Leonardo, e aproveitem, anotem, questionem e tragam as suas dúvidas a partir dessa apresentação, tá bem? É isso. Tenha uma boa noite. Muito obrigada, Rui, pela sua fala. Agora vamos apresentar a metodologia deste encontro. Nosso objetivo é construir a muitas pessoas e vozes um documento de sistematização com propostas para o desenvolvimento da dança no Brasil, a ser entregue à Funarte e ao MINC. Para isso, teremos uma fala de contextualização, como bem disse o Rui, com um debatedor convidado, e depois abriremos para a plenária. Todas as contribuições de vocês serão registradas e sistematizadas, servindo de base para a etapa presencial em Brasília em setembro. Nossos temas de discussão hoje é a dança no Brasil das artes, uma política nacional. O tema do encontro do dia 25 é a dança na política nacional Aldir Blanc e a dança no Sistema Nacional de Cultura. As contribuições também poderão ser feitas via link da consulta pública que estamos disponibilizando agora no chat, tá? Então, não fiquem preocupados ou preocupadas, esse link ele ficará aberto até 1 de setembro, tá? Para que todas as pessoas possam fazer as suas contribuições. Agora eu apresento o Leonardo Lessa, convidado, diretor executivo da Funarte, artista de teatro e gestor cultural, formado em artes cênicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Leonardo tem ampla experiência em políticas culturais. Foi correlator do GT de Cultura no gabinete de transição do governo Lula, assessor parlamentar e já dirigiu o Centro de Artes Cênicas da Funarte. Muito obrigada pela sua presença, Leonardo. Eu passo para você a palavra. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam bem? Perfeito, Leonardo. Obrigado. Bom, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos claros, uso uma barba preta com alguns fios já embranquecidos. Sou alto, magro, estou vestindo um paletó azul, uma camisa com uma estampa de folhagens de fundo azul e a estampa é amarela, e uso um óculos de aro marrom. E estou falando com vocês aqui da minha casa, e atrás de mim tem uma estante com algumas peças de artesanato brasileiro. É uma alegria participar desse encontro. Acho que eu tenho uma dupla função aqui também, de falar em nome da Funarte, né, complementando a fala do nosso diretor Rui, do papel estratégico que esses encontros cumprem nesse processo de formulação da Política Nacional das Artes, mas também da tão esperada estruturação, né, de uma diretoria específica para a linguagem da dança, né, a diretoria do Centro de Dança, já decretada pelo nosso presidente Lula e agora em processo de instauração dentro da Funarte, né? A gente vai ter, a partir do mês de setembro, essa diretoria instaurada, agora a gente está fazendo as transições documentais, mas é uma alegria enorme ver esse encontro acontecendo exatamente nesse momento, né? A gente sabe da luta histórica. Eu não vou saudar nominalmente, porque eu já vi muitas pessoas nessa sala que fazem parte dessa luta, mas quero dizer que essa é uma conquista de vocês, especialmente do setor da dança,
que, pelo menos na minha memória, foi o setor que mais vocalizou essa demanda por uma separação dentro da grande área de artes cênicas. Eu tive a experiência entre 2015 e 2016 de dirigir o Centro de Artes Cênicas, e esse era um debate muito premente e que foi, já naquele momento, incorporado por nós na Funarte, mas por todas as interrupções, os desmontes que nós vivenciamos, naquele momento a gente não conseguiu colocar em marcha esse processo, mas tão logo nós assumimos essa gestão, nossa presidenta Maria Marighella, já no discurso de posse, anunciou que essa era uma das nossas prioridades, mas como vocês sabem, mexer na estrutura do Estado brasileiro não é algo fácil, muito menos rápido. Então, desde então, a gente iniciou as tratativas para que isso se tornasse uma realidade. Demorou um pouquinho mais do que todos nós aqui gostaríamos, mas hoje é uma realidade. Então, queria reforçar a nossa alegria e a função, que esse debate aqui cumpre também nesse processo, tanto esses 2 encontros preparatórios e a etapa presencial vão ser fundamentais, estruturantes, para que essa diretoria já nasça imbuída dos desejos do setor, que é a principal tarefa que ela tem, dialogar com o setor e estruturar por meio de programas e projetos o que a gente já está debatendo aqui em torno da Política Nacional das Artes, que é o foco da minha fala. Então, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Trago uma saudação também da nossa presidenta Maria Marighella, que estará no encontro presencial em Brasília, e também da nossa ministra Margarete Menezes, que foi uma aliada fundamental, vocês podem imaginar, para que essa mudança acontecesse. Um decreto presidencial é algo que chega em todas as instâncias e é muito bonito ver o debate que a ministra fez em defesa dessa reestruturação junto ao Ministério da Gestão e Inovação, junto à ministra Esther Dweck, que também foi uma aliada importante. Então, quem encontrar com ela pelas andanças aí, agradeçam. E, claro, nosso presidente Lula, que é quem assina o decreto. Então, é muito bom ver as artes sendo também objeto de um ato do nosso presidente, e a gente sabe o quanto isso vai significar, principalmente para o futuro. Mas temos aí um grande e alvissareiro presente pela frente, vamos falar dele, então, que nesse momento é a construção da Política Nacional das Artes, que já está circulando aí pelo Brasil, tanto virtualmente quanto por meio desse livreto, que a gente organizou uma apresentação do texto base da Política Nacional das Artes, e eu vou compartilhar com vocês uma versão resumida desse livreto, e, claro, ao longo desse compartilhamento, vou fazendo alguns comentários e também compartilhando com vocês leituras do que significa esse processo. Eu vou achar aqui agora o meu material, só um minutinho. Achei. Me digam aí se está compartilhando legal. Para mim apareceu. Sim? Deixa eu... Tá ótimo, Lessa. Tá massa? Beleza. Deixa eu só ampliar aqui. Seria tão bom se eu conseguisse ver vocês. Acho que eu não consigo não, né? Não, pelo Meet, não. Tá. Eita, nós. Então, vamos lá. Tá aparecendo aí a primeira página, gente? Sim. Sim. Massa. Beleza, então. Vou começar... Aqui a ficha técnica. Bom, esse material é resultado de um grupo de trabalho, que foi instituído por portaria da ministra. Nessa gestão, foi assim que esse processo se institucionalizou, e vamos falar um pouquinho do contexto anterior a esse grupo de trabalho, mas aqui a gente tem a composição do grupo, de várias, ele foi coordenado pela Funarte, mas teve a presença do gabinete da ministra, da Secretaria Executiva, da Subsecretaria de Gestão Estratégica, de Espaços e Equipamentos, Assuntos Internacionais, a Secretaria de Formação Livre e Leitura, do Audiovisual, e de Economia Criativa e Fomento Cultural. E também tivemos uma consultoria ao GT de especialistas na área de formulação de políticas. Bom, gente, o contexto que vocês conhecem bem, mas é super importante a gente lembrar, especialmente para quem está chegando agora no debate sobre políticas culturais, depois de um hiato tão grande, de, sei lá, pelo menos 7 anos, muita gente acha que o processo está começando agora, que a gente está apresentando algo novo, e um dos maiores elogios que a gente recebe em relação ao texto é que ele não traz nada de novo.
né, que são conceitos e propostas muito consolidadas, porque esse processo não começa agora, né? A gente traz aqui, já no ano de 2015 e 2016, o ministro Juca Ferreira, o então ministro Juca Ferreira, faz uma reflexão de que era necessário, né, quase uma autocrítica dos processos anteriores dentro do Ministério, de que era necessário a construção dessa política nacional, e a gente já teve como base inicial os planos setoriais dos colegiados setoriais do Conselho Nacional de Política Cultural, e realizamos, então, nesse período, uma metodologia de construção desse processo, em que a gente tinha articuladores, consultores, e, obviamente, a equipe do Ministério e da Funarte envolvidas. Rui Moreira foi o articulador da dança já nesse momento, entre 15 e 16, e lá nós realizamos vários encontros setoriais, encontros temáticos, em todas as regiões do país, com diversos segmentos das artes. Muitos e muitas de vocês participaram desse momento, deixaram as suas contribuições. Me lembro também que a consultora da dança foi a Marila Veloso, que eu não sei se está aqui na sala, se tiver, minha saudação a Marila. E como conselheira da dança no CNPC, a Bia Matar, que eu imagino que está aqui na sala, então que tem ambas têm as suas identidades aí nesse processo. E a gente tem, então, eu não estou vendo, tá? Então, se a Bia estiver aí, pode falar que eu te escuto, Bia. Então, esse processo ele é bruscamente interrompido pelo afastamento da presidenta Dilma, porém resulta num relatório final que é publicado em maio de 2016, e esse relatório é, obviamente, ponto de partida de leitura já na retomada desse processo em 23, obviamente com as devidas atualizações que o tempo de agora demandava. Em 2023, gente, acontece já no início do nosso governo uma mudança paradigmática que passa talvez despercebida, mas que tem um papel central no processo que a gente está iniciando, que é uma medida provisória do presidente Lula, que é convertida em lei pelo Congresso, organizando os órgãos do Poder Executivo, e já nessa lei 14.600, no seu artigo 21, a Política Nacional das Artes é estabelecida como área de competência do MINC. É a primeira vez numa legislação que é mencionado o termo Política Nacional das Artes. Então, a Política Nacional das Artes já passa a existir em lei no ano de 2023. Portanto, o conteúdo dessa política é que vem a ser objeto da formulação que a gente está construindo agora. Então, já podemos dizer que ela é garantida por uma lei que está em pleno vigor. Já no ano de 2024, a gente aprova, como uma das 30 propostas prioritárias na 4ª Conferência Nacional de Cultura, a elaboração e implementação da PNA, e no mesmo momento a ministra institui esse grupo de trabalho sob coordenação da Funarte. O grupo realiza, então, mais de 30 reuniões, um grupo de trabalho intraministerial. Nós compreendíamos, naquele momento, que o processo deveria se iniciar, inclusive por conta da reestruturação do próprio Ministério da Cultura, fazendo um alinhamento interno, trazendo diversas unidades do Ministério da Cultura, compreendendo o que diz a própria lei que eu mencionei anteriormente, de que essa é uma atribuição de todo o Ministério, compartilhando com essas unidades o que a gente já tinha de acúmulo histórico, recebendo, né, aportes e subsídios, para que levássemos, então, uma proposta a público, ao debate público. E foi isso que esse GT fez, com essas mais de 30 reuniões, com reuniões bilaterais entre as unidades do MINC, com conversas com os fóruns de gestores, e uma primeira apresentação pública, muito mais de escuta do que de compartilhamento objetivo, que foi o Seminário de Política para as Artes, Imaginando Margens, que a gente realizou em São Paulo, com uma grande participação de pessoas presencial e online. Em setembro de 2024, a gente faz esse seminário. Em 2025, então, o grupo conclui o seu trabalho e entrega o relatório final à ministra, e dentro desse relatório, o texto base, e a gente inicia, então, debates, o espaço de participação, de mobilização, por meio de apresentações públicas desse texto base, que é o que a gente está fazendo aqui, já fizemos no seminário da Casa de Rui Barbosa, no Enecult, vamos fazer uma audiência pública na Câmara dos Deputados, e estamos circulando, né? Outros encontros com essa perspectiva setorial estão acontecendo, e esse texto tem sido apresentado.
Enfim, estamos rodando aí diversos espaços para que, num futuro breve, as contribuições sejam consolidadas e, então, a gente encaminhe esse texto para a formalização de um decreto que vai instituir a PNA, né, uma minuta de um decreto que vai instituir a PNA por meio, né, da publicação pela Presidência da República. Entrando agora, então, na apresentação dos conteúdos, eu fui bem breve nessa contextualização, porque reconheço que esse é um espaço, né, de pessoas que participaram de todo, ativamente de todo esse processo. Acho que o que nos interessa agora é mais um debate de conteúdo. Então, a Política Nacional das Artes pretende ser instituída por um decreto presidencial e ela vai apresentar premissas, princípios e diretrizes e objetivos para orientar o Estado brasileiro, assim como a sociedade civil, na promoção do direito às artes e na sua proteção. A implementação dessa política vai se dar por meio de ações que estão organizadas em eixos, que estruturam as redes criativas e produtivas. Então, a gente identifica que a rede produtiva e a rede criativa das artes como um todo, transversalmente, se organiza em alguns eixos, que a gente precisa dar visibilidade, localizá-los conceitualmente, inclusive para que essa orientação que a política pretende ser para gestores e para a própria sociedade seja materializável em ações, né? Obviamente, a maior parte dessas ações vão ser de fomento, porque a gente sabe que, diferente de outras políticas, como saúde e educação, a política cultural, especialmente a política para as artes, ela só se materializa na vida do cidadão e da cidadã por meio da ação dos agentes artísticos. Portanto, são eles que precisam ser fomentados para garantir esse direito. Diferente da saúde e da educação, onde a gente tem o médico contratado, concursado, o professor concursado, portanto, parte da estrutura do Estado brasileiro, os hospitais, as escolas, é diferente do nosso campo, né? O nosso campo precisa ser fomentado porque o direito se produz por meio da sociedade. E aí essas ações, então, têm a finalidade de promover, incentivar, fomentar e amparar o acesso, criação, difusão, formação, reflexão, pesquisa, memória e o desenvolvimento socioeconômico, que são esses eixos que nós estamos propondo que sejam os principais articuladores em termos de ação da PNA. O que é bem importante ficar nítido no nosso debate público? Que a Política Nacional das Artes, ela não é um plano, portanto, ela vai orientar os instrumentos de planejamento e avaliação que vão ser elaborados a partir dela. Então, ela não prevê metas, ela não prevê indicadores, isso vai vir depois. Onde? Ela também não é uma política sobre as especificidades das linguagens artísticas. Ela transversaliza todo o campo das artes para ser transversal e estruturante para todas as áreas. As especificidades vão se dar exatamente nos instrumentos de planejamento e avaliação que já existem, como os planos setoriais. E ela não é um edital, ela não trata de recursos, de financiamento direto, ela não trata da distribuição de recursos, da organização do financiamento, ainda que ela preveja fontes de financiamento. Mas ela não vai falar dessa distribuição ou dos editais, da forma de organização dessa distribuição, porque ela vai, então, orientar as ações de fomento de todos os entes federados, né? Cabe aos entes federados, no caso da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, a organizarem a forma que vai se dar o seu fomento ou o seu financiamento por meio dos editais. Os editais, eles são instrumentos da política pública. Eles não são um instrumento eles não são a política pública. Bom, a gente quer, então, garantir essa implementação como um dever de todo o Estado brasileiro, em articulação com a sociedade civil, considerando a natureza do nosso pacto federativo, né, da Organização Federativa do Brasil. Cabe ao Ministério da Cultura promover a adesão de estados, Distrito Federal e municípios à PNA. É uma política nacional que não pode ser imposta, porque cabe aos entes federados editarem as suas normas específicas. Mas o Ministério da Cultura vai promover essa adesão, essa sinergia em torno dessa política. E por isso esse processo tem sido bastante dialogado com os fóruns de gestores estaduais, com os fóruns de gestores municipais, com as redes de gestores. E a gente já traz, dentro da política, a proposta de implementação no âmbito federal.
que é por meio do Programa Brasil das Artes. As grandes políticas estruturantes do governo federal se materializam por meio de programas. A política de moradia por meio do Minha Casa Minha Vida, a política de distribuição de renda por meio do Bolsa Família, todos esses são programas federais que materializam políticas no âmbito do governo federal e que podem, obviamente, realizar cooperações com os outros entes e se expandirem numa dimensão federativa. É o mesmo modelo que a gente propõe para a PNA, uma política e um programa. Esse programa também é ser criado por um decreto presidencial específico e mais na frente a gente vai falar do que é esse programa, do que ele prevê. As premissas conceituais da PNA. Elas podem parecer óbvias. Para nós, então, é quase chovendo molhado. Mas a gente entende que um dos papéis dessa política é consagrar essas obviedades, especialmente mostrando como elas se relacionam com a vida do cidadão e da cidadã. E nós estamos também num tempo em que repetir as obviedades é bem importante, né? Muita gente não as reconhece assim. A primeira premissa é a existência do direito às artes, de que essa é uma dimensão do direito que existe e que ela é específica dentro do grande campo do direito à cultura. E aí a gente traz dois marcos fundamentais, fundantes na organização do Estado brasileiro, que é a Constituição Federal, nos seus artigos 215 e 216, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 27, que fala do direito de fruição às artes, então como um direito de todas as pessoas, um direito que compreende tanto a livre manifestação quanto a livre criação ou expressão, garantindo a proteção dos interesses morais e materiais decorrentes da produção artística, que ela é uma condição para a dignidade da pessoa humana, portanto deve ser garantido pelo Estado democrático de direito, e que as linguagens artísticas são as diferentes formas de criação ou expressão no campo das artes. E aí a gente cita algumas linguagens, vamos dizer assim, as linguagens mais estabelecidas do ponto de vista nacional, entendendo que outras podem vir a existir, inclusive existem. A segunda premissa é a necessidade, então, de uma política para garantir esse direito. E essa política, então, ela tem como beneficiária a sociedade, compreendendo os agentes culturais como os principais promotores do direito à fruição das artes junto à população. Essa é uma premissa que, de algum modo, afirma, mas também protege a atuação dos agentes artísticos, né? Nós vivemos aí um ciclo de extrema criminalização, que transbordou para uma incompreensão quase que generalizada do nosso papel na sociedade. E aí agora a gente tenta reafirmar de que os agentes artísticos são cruciais para promover o direito às artes junto à população. Sem eles, não há esse elo de promoção do direito, né? Você pode até reconhecer a necessidade desse direito, mas quem faz com que ele se materialize é o agente artístico. Portanto, nós não estamos demandando nenhum privilégio, nenhum benefício extra para a categoria dos artistas. Pelo contrário, sem o fomento, esse direito não se materializa. Então, no governo federal, a PNA se implementa de forma transversal e intersetorial por meio da coordenação do MINC, mas ela também incide sobre outros órgãos da administração federal, direta e indireta, como empresas estatais e outras unidades da administração pública. Porque a gente sabe que as artes também são objetos de outras políticas. Política de igualdade racial, política de direitos humanos, a política de segurança pública, enfim. Várias outras políticas têm programas que tangenciam, às vezes se relacionam diretamente com a criação e com a fruição artística, e, portanto, elas precisam de um espaço onde isso possa ser coordenado e organizado. Como eu já disse, o MINC promove a adesão de estados, Distrito Federal e municípios, e no que couber, essa política deve ser implementada por meio do marco regulatório do fomento à cultura. Ou seja, a gente traz também para a Política Nacional das Artes todas as evoluções já conquistadas com o marco regulatório do fomento à cultura, que é uma legislação já sancionada. Os elementos que compõem a política. E aí é importante dizer que
todo esse processo dentro do grupo de trabalho também teve uma dimensão técnica muito forte, né? Por isso a gente também trouxe especialistas em formulação de políticas públicas, principalmente no campo da cultura, mas que trouxeram experiências de outras áreas também. E aí a gente vai percebendo que na estruturação de uma política nacional, diversos elementos precisam ser recorrentes. Então, a construção, a forma como a PNA está organizada, ela se repete também em outras políticas nacionais, né? E é claro, a gente sabe que tudo que tem rebatimento estruturante na vida da sociedade precisa ser objeto de política pública. E os instrumentos, né, de consagrarem isso são a formulação de políticas nacionais. O Brasil tem uma série de políticas nacionais formuladas, das mais diversas naturezas. Vou dar alguns exemplos aqui que nos serviram como referência. A principal, a Política Nacional de Cuidados, que tem uma relação muito forte, a dimensão dos cuidados, na nossa perspectiva, com a dimensão das artes, né? O cuidado também só se materializa pela ação da sociedade civil. O Estado ele não provém cuidado, mas ele precisa fomentar e proteger o cuidado. Então, a gente vai lá na Política Nacional dos Cuidados e bebe também um pouco nas fontes de elaboração. A gente tem a Política Nacional de Manejo do Fogo, a Política Nacional de Atingidos por Barragem, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, mais ligados à área de medicina. Enfim, um conjunto de políticas nacionais, e não temos até então, a Política Nacional das Artes. Ela traz quatro princípios que representam, na organização lógica de uma política, o que é inegociável, o que é inerente ao objeto dessa política pública. O que, independente da ação do Estado, da ação do governo, é inerente àquela matéria. Então, nós chegamos aqui a esses quatro princípios, que são diversidade, o respeito à multiplicidade de formas, saberes e práticas pelas quais a arte se manifesta, as identidades de gênero, étnico-racial, geracional, religiosa, territorial, regional e local, ou seja, como condições para o exercício pleno da criação, expressão e fruição, a liberdade, então, respeito ao exercício do livre direito à manifestação, criação e expressão, em consonância com outros direitos e garantias fundamentais, a territorialidade, que é o respeito ao vínculo de grupos, de indivíduos, de povos e comunidades com seus territórios, para os quais essa dimensão é uma condição essencial ao exercício da criação, expressão e fruição, de forma a ampliar e desconcentrar também investimentos no próprio território brasileiro. Então, a dimensão de vínculo, né, que muitas vezes é intrínseca a um processo de criação e de fruição artística, essa dimensão da territorialidade. E, por fim, a inventividade. Talvez seja o termo mais específico, porque nós compreendemos, né, que reconhecer a capacidade individual ou coletiva de criar e produzir artisticamente, tendo protegido os seus direitos, né, os direitos autorais, os direitos conexos, tanto do que é conhecido ou o que pode ser inventado no futuro. É garantir aqui como princípio de que mesmo o que não está previsto na própria política pode ser inventado, porque a inventividade é um princípio da ação artística. Mesmo aquilo que não foi criado ainda, como novas linguagens, como novos suportes, é parte principiológica da ação artística. É um direito, portanto, e precisa ser respeitado. Meu direito a inventar algo novo no campo artístico. 9 diretrizes, que estão muito mais detalhadas no texto base, mas o campo das diretrizes é o espaço da conexão dessa política com outros direitos, com outros valores, inclusive com outras normas. Então, a gente fala do direito ao trabalho, à previdência e proteção social, a valorização das ações continuadas por meio dos fomentos plurianuais. Então, entendendo também essa dimensão de continuidade como uma diretriz estruturante para programas, para projetos ancorados na Política Nacional das Artes, a proteção aos direitos de autor, a consecução do direito às artes para a promoção da equidade de gênero, mas também a consecução desse direito para uma série de populações que já têm, inclusive, legislações em que esse direito é previsto, como os povos indígenas, a criança e o adolescente, lá no ECA, a gente cita nominalmente o ECA porque há um ou mais artigos sobre o direito à cultura e às artes,
pessoa idosa, o Estatuto do Idoso, a juventude, o Estatuto da Juventude, a pessoa com deficiência, lembrando da acessibilidade em todas as dimensões, povos e comunidades tradicionais, a população negra, dentre outras. Todas essas populações possuem ou estatutos, ou leis, ou até decretos em que a dimensão cultural e artística é mencionada. As diretrizes de base da educação nacional, né, essa lei já prevê também uma correlação com a cultura e com as artes, a responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento sustentável, a articulação interfederativa, a cooperação e a colaboração entre os entes, os agentes e a sociedade, a garantia da participação e do controle social na formulação e na implementação, e a atuação integrada e articulada com demais políticas públicas de cultura. E aí a gente cita no documento algumas delas que têm uma relação mais direta. O PRONAC, né, que é a chamada Lei Rouanet, mas ela é mais ampla do que só um incentivo fiscal, a Política Nacional do Cinema, a Cultura Viva, a Política de Leitura Escrita e a Política Nacional Aldir Blanc, dentre outras. Então, essas são as 9 diretrizes. Vocês vão perceber que as diretrizes se relacionam com temas correlatos, com direitos conexos, vamos dizer assim, à própria Política Nacional das Artes. E aí a gente chega nos objetivos gerais, que é onde se quer chegar com essa política. E aí eles tratam de temas mais específicos do campo das artes e dos elos da rede produtiva e criativa, em que a gente vai identificando, então, nesses objetivos. A garantia do direito às artes para promover o acesso aos meios de produção, criação, expressão e fruição, a promoção da diversidade das criações e expressões artísticas, difundindo-as no território nacional e no exterior, então a dimensão da difusão, a preservação e difusão de bens e acervos, valorizando os agentes, saberes e práticas com vistas ao reconhecimento e a valorização das memórias da arte brasileira, a valorização das artes nos espaços de educação formal e não formal, promovendo a formação cidadã e o desenvolvimento profissional no campo artístico, a promoção da pesquisa, da reflexão e da produção do conhecimento, a ampla participação social nas políticas públicas para as artes. Então, isso também como um objetivo, né, porque a gente quer não só que isso seja como uma diretriz, mas também que esse objetivo seja atingido, e a promoção da geração e distribuição de renda e riqueza no campo artístico, com vistas, então, ao desenvolvimento socioeconômico, que é uma dimensão fundamental de ser também alcançada no processo de implementação da PNA. A gente trata, então, de 9 eixos, né, ou seja, como é que vai se implementar todo esse conjunto de diretrizes, de objetivos. A proposta é que essas ações sejam orientadoras para o fomento, organizadas em 9 eixos. E aí a gente traz nesse material uma lista exemplificativa. A ideia não é esgotar nessa listagem, mas a gente optou por materializar, por deixar bem didático esse capítulo da política, porque ali também serve para gestores, para próprias instituições de ensino, de pesquisa, que estão debatendo a formulação de política para as artes, entender do que a gente está falando na sua especificidade, né? Quando eu falo de formação, quais são as ações específicas no campo da formação que podem ou devem ser fomentadas para viabilizar a implementação da Política Nacional das Artes neste campo. Então, a gente traz aqui o acesso, a criação, a formação e a pesquisa, reflexão, memória, difusão e internacionalização, e, por fim, o desenvolvimento socioeconômico, que é um eixo transversal, né? Um elo aí que atravessa, que de alguma forma une todos os anteriores. Governança e participação social. A gente remete essa dimensão toda ao Sistema Nacional de Cultura. Quem atua aqui no campo do controle social sabe a importância que é fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e dar especialidade para os instrumentos que o próprio sistema já prevê. Então, o Plano Nacional de Cultura é a nossa norma referencial e ela é complementar a toda a Política Nacional das Artes. O CNPC é a instância de participação e controle. E as comissões intergestores, que nunca foram implementadas e vão ser agora, são as instâncias de pactuação das atribuições dos entes. Nós não poderíamos, numa política nacional elaborada pelo governo federal, já instituir unilateralmente qual é a atribuição do Estado, qual é a atribuição do município. O que a gente pode criar são normas gerais orientadoras
para que esses entes façam o debate a partir de uma referência comum e comecem a definir, inclusive a partir de outras chaves que não estão aqui na Política Nacional das Artes. Uma delas é a chave das linguagens artísticas, é a chave do território, né? A gente tem diferentes portes de municípios ou mesmo de estados. Então, cada um precisa olhar para a sua especificidade e fazer essa pactuação. E a gente traz também, aí com a dimensão mais específica, dentro do Sistema Nacional de Cultura, a estruturação do Sistema Setorial das Artes. Os sistemas setoriais são um elemento que compõe o SNC. E eles prevêem os colegiados setoriais, que então são as instâncias que vão definir os objetivos específicos, o monitoramento, as metas e o controle social da execução da PNA, e, portanto, vão ter como instrumento os planos setoriais, que vão fazer, que vão organizar, então, planificar, planejar quais são as especificidades a partir dessa macro referência que é a Política Nacional das Artes. Então, os planos é que vão dizer o plano setorial da dança, no eixo da formação, a partir das ações que estão apresentadas ali, ou outras que não estão apresentadas ali. O plano reconhece como prioridade quais ações no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, para que a gente tenha, inclusive, uma taxonomia, né, um linguajar comum dos planos municipais, dos planos setoriais municipais da dança, para dialogarem com os planos setoriais estaduais da dança, que vão dialogar com o plano nacional setorial da dança, a partir de referências em que a gente identifica, né, a mesma base conceitual que é a Política Nacional das Artes. Fontes de financiamento. A gente apresenta aqui, por ser uma política nacional, uma grande diversidade de fontes, o Orçamento Geral da União, Estados e Municípios, o Fundo Nacional de Cultura e outros fundos, o incentivo fiscal, por meio da lei federal, a Política Nacional de Blanc, recursos privados sem incentivo fiscal, que é uma modalidade prevista no Marco do Fomento, emendas parlamentares, contrapartidas, doações, acordos, e, por fim, uma fonte de financiamento que o audiovisual já conhece e experimenta muito bem, que é a contribuição que tenha por fato gerador comercialização de bens ou prestação de serviços advindos de ações ou atividades artísticas. O audiovisual já faz isso com a Condecine, que é uma contribuição que o próprio setor gera, né, a partir de uma taxação vinda aí das grandes empresas de telecomunicação, etc. A gente já traz aqui essa possibilidade. Obviamente, a PNA não pode, nem deve criar fonte, criar nova fonte, criar taxação, criar contribuição. Mas a gente já abre aqui um debate que é outras contribuições que possam ser criadas, ou que venham a ser criadas, ou que devam ser criadas, já podem também financiar a Política Nacional das Artes com as suas políticas setoriais. No governo federal, então, eu já disse, a proposta é que a PNA seja implementada por meio do Programa Brasil das Artes. Então, ele é um outro decreto instituído pelo presidente, e essas ações transversais e intersetoriais de diversos órgãos do Poder Executivo Federal vão estar ali coordenadas dentro desse programa. Ações que já estão em curso ou que possam vir a ser criadas. Então, a gente já apresenta algumas linhas de ação, reconhecendo concretamente o que o próprio Poder Executivo Federal já realiza. Então, a gente fala de apoio a ações continuadas. Aí aqui a gente já é mais detalhado ainda. Apoio à difusão de circuitos em âmbito nacional e internacional. O apoio à promoção e difusão das expressões artísticas indígenas, afro-brasileiras e de base comunitária. Proteção e difusão da memória das artes, mestres e mestras e acervos. Proteção e difusão do patrimônio artístico brasileiro. E aí a gente vai, né, ao ler essas linhas de ação, você vai reconhecendo a atuação, inclusive, de outras instituições. Né? A gente falou aqui, por exemplo, patrimônio artístico. Muitas ações voltadas, por exemplo, ao patrimônio material, têm como objeto o campo das artes, as linguagens artísticas. A gente tratou aqui da difusão de expressões artísticas indígenas, afro-brasileiras e de base comunitária. Aqui a gente está falando de ações voltadas para o campo artístico da política de cultura viva, que é uma política de base territorial e comunitária, da atuação, por exemplo, das ações de promoção da arte afro-brasileira ou da arte indígena, feitas pela Fundação Cultural Palmares,
pelo Ministério dos Povos Indígenas, pelo Ministério da Igualdade Racial, todas têm sinergia, então, com esse programa. Seguindo aqui no item 6, internacionalização em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, que já realiza uma série de ações voltadas para as artes. A promoção do acesso para alunos dos diversos níveis de ensino em parceria com o MEC, que tem também uma série de programas, inclusive recursos para esse tipo de ação. A destinação, construção, recuperação, modernização e ampliação de espaços e equipamentos artísticos. Então, a gente tem uma série, inclusive dentro do próprio PAC, né, do Ministério das Cidades, a gente tem linhas voltadas para a recuperação e construção de equipamentos artísticos. Então, a gente entende que isso converge para o Programa Brasil das Artes. E, por fim, o desenvolvimento da economia das artes, das redes e dos arranjos produtivos no campo artístico. Né? Então, a gente tem desde ações do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também no Ministério da Economia, mas também na Secretaria recém-criada de Economia Criativa do Ministério da Cultura, que são, ou que devem vir a ser, Programa Brasil das Artes, em sinergia com outros programas, não tem problema. Mas a gente precisa reconhecer a Política Nacional das Artes no todo do governo federal. E é isso que o programa pretende fazer. E, é claro, outras linhas podem ser criadas ou reconhecidas. Aqui a gente não tem a intenção de esgotar, né? Tudo termina com um dentre outras, para que, né, enfim, o programa possa se ampliar para além do que a nossa vista alcança nesse momento. A governança e gestão do programa é feita por um comitê, instituído por ato da ministra, que reúne essas diferentes unidades do Poder Executivo Federal, e nesse comitê se articula, se coordena, mas também se monitora e avalia os resultados de todas as ações desenvolvidas dentro do governo federal, voltadas para a Política Nacional das Artes, materializadas no Programa Brasil das Artes. As fontes de financiamento são as fontes de financiamento que abastecem o próprio governo federal, então dotações orçamentárias da administração pública, a Lei Federal de Incentivo, a Política Nacional Aldir Blanc, que tem dotação, assim como a Rouanet, dentre outras. Então, a ideia é que o Programa Brasil das Artes, ele, ao integrar a arquitetura do fomento às artes na esfera federal, ele possa ser abastecido, então, por todas as fontes que financiam políticas culturais no âmbito do governo federal. Obviamente, este é um programa federal, mas que vai inspirar estados, Distrito Federal e municípios, especialmente aqueles que aderirem à PNA, para que tenham os seus programas, né? Para que tenham nesse programa uma referência para implementarem dentro das suas especificidades, dentro das singularidades regionais e locais. Então, o governo federal ele também tem esse papel indutório, né? Então, quando a gente institui um Programa Brasil das Artes, um programa único que materializa a PNA, a gente está, de algum modo, também inspirando que os outros entes façam isso. Então, a gente pode ter estados das artes aí, materializados, né, como programas nos estados e nos municípios. Para terminar, eu deixo aqui o livreto, né, um QR Code para quem quiser baixar esse livreto, ele também está disponível, né, nas redes da Funarte, do Ministério da Cultura. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês, espero ter ficado aí dentro dos 30 minutos que eu tinha para essa fala inicial, e estou à disposição para a gente conversar, tirar dúvidas e ouvir sugestões. Muito obrigado, Leonardo Lessa, pela sua fala. Eu vou pedir para a Lenine colocar novamente o link de consulta, e ele também tem o link com os materiais, conteúdos, em que tem o livreto que o Leonardo Lessa citou para que as pessoas possam baixar também. E tem outros materiais também para consulta, conteúdos. Agora ouviremos a professora, pesquisadora e gestora cultural Dulce Aquino, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC, ex-diretora da Escola de Dança da UFBA e atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação Profissional em Dança da Faculdade Angel Viana. Dulce atua nas áreas de dança, das artes e da cultura, com ênfase em políticas públicas, cidadania e ações afirmativas. É membro da diretora do Fórum Nacional de Dança e tem longa trajetória de liderança em defesa das políticas públicas, culturais e da democracia no Brasil. Eu peço, então, a palavra de Dulce como debatedora deste encontro, e após a fala de Dulce, vamos abrir para a plenária.
Obrigada. Boa noite para todos. Que lindo, Léo, sua exposição. Ô, menino bonitinho. Eu quero cumprimentar todos os presentes aqui. Tenho de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma velha de 80 anos, cabelos brancos, com óculos quadradinhos, sou gordinha, estou aqui no meu escritório, no fundo tem os livros, uma estante e uma caminha ali que eu fico lendo de vez em quando. Eu quero cumprimentar também os companheiros, Léo e Rui, que falou no início, cumprimentar a mediadora e todos que estão assistindo. Léo, antes de tudo, eu estou numa felicidade tão grande com o decreto 12.586, essa reformulação da Funarte, porque essa luta vem do século passado, não. Deixa eu te dizer, antes do golpe de 64. Sabe por quê? Porque no Brasil, quem fazia as políticas públicas da nossa área era o SNT, maravilhoso, Bárbara Eleodora, etc. E já ali, eu, como estudante de dança, já brigava com o João Augusto, porque só tinha o SNT, não tinha o Serviço Nacional de Dança. Então, depois de todas as reformulações, eu vou tentar ser o mais breve possível. O Léo já fez uma exposição belíssima, eu não quero tomar o tempo, inclusive deixar tempo para a gente discutir, mas é importante vocês saberem que colocar essa reformulação, o núcleo de dança na Funarte, é um salto civilizatório, eu diria, porque a gente vive mais de século, tem um século de luta disso. Foi antes de mim. E quando Maria me ligou falando disso, porque em 2010, Juca dizia, numa reunião, disse, é difícil, porque nós fizemos a solicitação de acabar com artes cênicas e ficar as específicas, dança, teatro e circo. Ele vira para o que estava presidente da Funarte, que eu não lembro bem. Eu acho que você estava nesse dia na reunião, Léo. Era Francisco Bosco, Dulce. Francisco Bosco, Cojuca, foi? Ele pergunta, é difícil fazer isso? Não, é só uma reforma na Funarte, é muito simples. Não é simples. E foi um trabalho extraordinário, quero, Léo, que você cumprimente, em seu nome eu cumprimento Maria Marighella por esse avanço realmente incrível. Mais ainda, porque não é só isso, isso foi fundamental para a dança, e digo mais, por quê? Porque nós não tínhamos políticos, os editais que virou as políticas, os editais viraram as políticas públicas das artes, infelizmente. Né? Isso foi do neoliberalismo, foi já desde 1980 tal, que começa a ter esses editais. Mas os editais saíam de artes cênicas, isso prejudicava tudo, porque é lógica. Ontologicamente, temos situações, princípios diferentes do teatro, do circo, inclusive não é só a dança, não, o circo também. E conseguimos conquistar, inclusive, uma cadeira lá no Conselho Nacional de Políticas com Juca e Gil. Nós conseguimos e finalmente, agora vocês. Então, isso é um avanço incrível. Parabenizo o Rui. Sim, Rui, você foi lá camuflado de artes cênicas, mas você era nosso fiel escudeiro. E que bom que você está lá para conseguir esse avanço que nós conseguimos. Eu quero falar agora da Política Nacional das Artes. Também um avanço extraordinário. Claro, e aí é a responsabilidade que vocês botam. Vocês fizeram o dever de casa, a Funarte fez o dever de casa, o MIC fez o dever de casa com as artes.
Agora cabe a gente fazer o dever de casa da gente. Porque o Brasil é o país, eu acho que melhores leis aqui tem. Tem leis maravilhosas, mas vira tudo letra morta. Então, cabe à sociedade organizada, os nichos, as tribos se unirem para defender seus princípios, seus coletivos e avançar com isso e colocar para fazer aquilo que é necessário para o que nós sabemos, para que tenha lugar de fala em cada uma desses questionamentos. E não, claro, que essa... Veja bem, Léo, brilhante isso. Quando eu li o livrinho de vocês lá, que Rui me deu, quando eu li, eu fiz, nossa, que coisa, junta tudo, porque ficam dizendo assim, hoje é um novo momento, então vamos esquecer aquilo lá que foi muito trabalho, é uma irresponsabilidade se jogar fora, por exemplo, o Plano Nacional Setorial de Dança, Plano Setorial de Dança, Nacional de Dança. É um absurdo fazer isso, que é um bom plano. Tem muita coisa que não deixa de... Não muda, a sociedade não vira de cabeça para baixo. Às vezes, né, quando tem um golpe, os loucos assim, às vezes tem. E mais, o que é muito interessante também é que vocês conseguiram fazer isso, a gente não pode esquecer, houve estreamento da classe por esses 2 anos e meio, de certas dificuldades com o que está fazendo, o que deve fazer a FUNARTE, o que não deve, o que está fazendo, o que não está, mas nós não sabemos o problema lá de dentro, que foi o desmonte que teve. Se uma instituição pública, normalmente só por mudança de um presidente, já vira de cabeça para baixo, ainda mais com uma intencionalidade de destruição. Então, realmente, esse trabalho não é porque estou na sua frente para ficar dizendo essas coisas, mas porque é uma realidade. Agora, se a gente deixa que só os gestores façam a implementação da lei, aí nós estamos errados e não vamos deixar. Eu acho que o setor de dança é um dos setores mais bem organizado nessa área de cultura. Somos pobrezinhos, não temos grandes estruturas institucionais, mas temos uma capacidade que eu acho que é pela própria natureza da dança, que é juntar, unir, refletir, pensar no outro. Eu não posso dar um passo à frente se meu companheiro está um pouco lento no ritmo, então eu tenho de esperar ele junto. Então, a gente tem essa capacidade da natureza da dança de estar em coletivo e sinergia e desenvolver isso de maneira coordenada. Então, dizem, é um novo momento. Não, vocês conseguiram juntar, agora cabe a gente levantar o que a gente tinha lá também, que queremos e que exigimos, que não... Os editais, para que coisa mais perversa desse país do que os editais? É um negócio, e está cada vez mais, porque como o dinheiro vai diminuindo, a dificuldade se amplia. Então, tem um programa Brasil das Artes estruturante, é um negócio extraordinário, fantástico. Tem esse programa que você colocou aí, e agora cabe a continuar, porque, de certa forma, o que vocês fizeram foi uma política de gabinete. Enquanto nós levamos 4 anos de Lula, mais 4, 8, mais 4 de Dilma, 12, mais 2, 14. 14 anos nós fomos construindo com muita presença da sociedade, onde foi chamado, teve uma ação importantíssima, e dizer, é lento porque construir na democracia é muito difícil coletivamente. Nós avançamos muito e tivemos foi um trabalho extraordinário. Esse trabalho, tanto
que houve a maior manifestação cultural nesse país que eu tenha conhecido. Eu tenho 80 anos. Nos meus 80 anos, foi a mais importante movimento, que foi o Ocupa Minsk. Aquele Ocupa Minsk não poderia existir, não teria existido, tanto que o Temer, Temer acabou também com o Ministério da Ciência e Tecnologia, na época. Ninguém disse nada, mas o MIC ele não pode acabar. Claro que depois veio outras formas de política, de ir desestabilizando, e a gente perdeu a força, e aí veio o tal Collor, acaba o Ministério, essas coisas. Então, realmente, essa foi uma política, apresenta da sociedade na construção da política é muito importante. Tivemos uma experiência ótima e, nesse momento, com as experiências que tivemos depois daquilo, foi importante vocês fazerem da forma que fizeram. Então, é importante porque teve resultado. E um resultado que não, pelo contrário, junta aquilo que estava lá. Não desconhece o que já tinha. E mais uma coisa, sempre falamos isso, precisamos de política de Estado e não política de governo. Então, isso é exatamente o início de você ter políticas de Estado e não política de governo. Né? Então, isso é realmente os princípios e as diretrizes. Eu não vou falar, vou pular aqui as coisinhas. A inventividade, isso eu achei. Tem umas coisas novas aí, né? O soft power também de você ir pegando e desenvolvendo entre nações, é o que a China está fazendo hoje aqui com o Brasil, trazendo artistas, tocando universitários, fazendo essa relação de conhecimento e de harmonia entre os países, e nesse momento a gente está precisando tanto, e a arte realmente é muito importante para esse soft power dessa contemporaneidade. A inventividade, nas diretrizes, já começa. A primeira diretriz é cuidar da promoção do direito ao trabalho, então isso aí já começa aquilo que são grandes coisas estruturantes nossas, muito importante. Quanto à formação, eu estou fazendo bem, enxugando, só levantando os pontos, quanto para não demorar. A formação, o tempo todo fala levando a arte, levando a arte para a educação formal, a educação não formal, tem dentro dos objetivos, dos objetivos, a ação, as linhas de ações, com o Ministério da Educação, para a criança levar à escola, inclusive a escola de tempo integral. Aí eu sugiro, acho que a gente deve discutir isso, que não deve ficar só nessa instância de educação infantil. Eu acho que, por exemplo, foi um avanço, daqueles acumulados lá de trás, teve um avanço extraordinário, incrível, com o Reúne, na área de arte. Foi a área que mais explodiu nas universidades em termos de cursos de formação. Estão dizendo que nós temos pouco curso de formação, teve agora essa treta aí com o Ministério da Educação, uma coisa absurda, mas nós avançamos muito, estamos com cursos em todas as regiões, e o número, nós passamos do início desse século, de 2010 para cá, de 6 cursos superiores, de 6 cursos superiores de dança, desculpa, nós passamos para 50 e tantos cursos superiores de dança em 10 anos. Quer dizer, é um negócio assim que... Porque um curso superior de dança, ou de teatro, ou de música, exige muita coisa de universidade, de formação, das especificidades, não é um curso caro, inclusive, não é tão caro como cinema, mas é um curso caro. E houve essa ampliação,
Nós estamos com necessidade de formação de técnicos de nível médio na área de arte. Nós tivemos com Lula, tanto nos 2 primeiros governos dele, quanto agora, uma ampliação dos cursos técnicos, dos institutos técnicos. Nós subimos de 80 cursos técnicos, desde que o Brasil era Brasil, passando por Fernando Henrique, aliás, a coisa de Fernando Henrique era diminuir os cursos técnicos. Com Lula, nós passamos para 180 cursos. E agora, nesses 2 anos, já foram implantados 100 cursos, institutos técnicos com formação, que pode criar. Então, a necessidade de criar redes interligadas entre o curso superior, a formação. Cada estudante de um curso superior precisa fazer 20% de carga horária de extensão. A atividade de extensão é algo muito importante para a sociedade e mostra que a universidade não tem de ficar dentro de seus muros, que tem de estar voltado para a sociedade e resolvendo problemas da sociedade. Então, é juntando esses elementos e o país gasta com as universidades, tanto quanto devia. Os estudantes estão passando fome, inclusive os estudantes de cota, etc., mas precisa mais ainda. E eu acho que se nós juntarmos o que se gasta, do mesmo jeito que tem o serviço S, o sistema S, eu penso assim, o sistema de cultura federal, do governo federal, que devia nacionalmente ter uma ação conjunta. Então, esse ponto é um ponto que eu acho de extrema... os eixos de implementação sobre a gente agora tem um outro problema, que é da estrutura e governança. É importantíssimo, claro, essa comissão intergestores para os vários entes o grande problema que a gente tem na lei Aldir Blanc são os municípios implantar o dinheiro chegar nos municípios e ter uma estrutura que, se nós tivéssemos avançado no Sistema Nacional de Cultura, teria sido muito mais adequado. Contudo, eu sinto falta da Funarte nessa governança, nessa centralidade. Eu acho, na lei, no decreto 12.800 seguinte, é interessante. Espera aí. No artigo 2, estava aqui marcado no artigo 2, para eu já pegar e já poder ler, que é a função da Funarte. Temas gerais. Dulce, temos mais 3 minutos, tá? Para ir encerrando. É porque eu queria só ler, porque vocês veem como a Funarte devia ser responsável, ser a âncora de todo esse arcabouço. Eu estou passando tanto, desculpa. Esse arcabouço, a Funarte tinha de ser a âncora. Esse comitê gestor, que é do programa, inclusive porque a Funarte tem, na sua estrutura também, que eu vi no regimento, tem uma diretoria colegiada. Então, isso é muito importante, porque não é do modelo tradicional daquelas diretorias hierárquicas e verticais. Então, bom, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe, assim dizia Gil, e vou ficar aqui porque eu tinha um pouco mais de coisa, mas deixa para lá. A gente vai, e precisamos, colegas, trabalhar muito para cuidar que não venha só coisas prontas e a gente ter uma atuação. E eu acho que esse é o momento, como brilhantemente vocês estão planejando esses debates. Obrigado. Obrigada, Dulce. Deixa eu falar uma coisa.
Vem cá, tem de botar emenda parlamentar, desculpa, é uma questão de cidadã. Como financiador, precisa botar. Não quero. Pronto, tchau. Fale, Dulce. Porque não estou perguntando a Léo mesmo. Se precisa, mas pelo menos não precisa responder, não, Léo. Claro, que é uma coisa passageira, não esse bololô com as emendas parlamentares e um abuso dessas emendas parlamentares. Ao mesmo tempo, é o que tem ajudado muita gente, muito, muito. Então, é só isso que eu queria. Obrigado, viu? Obrigada, Dulce, por sua fala. Agora, a gente vai abrir para a plenária. Quem desejar contribuir, levante a mão, por favor, a mãozinha, né, que tem aqui nessa ferramenta do Google Meet. As falas não vão ensejar respostas, né, e sim contribuições que serão levadas para a construção coletiva de um documento de contribuição para a Funarte e MINC. Lembrando que nós estamos com um link, que eu vou pedir para que Lenine coloque novamente, para a consulta pública. Então, essa consulta vai estar aberta até 1 de setembro, né? Então, teremos tempo, não só para esse tema, que é o tema de hoje, que eu vou repetir daqui a pouco, mas também para o tema do dia 25, né? Então, quem não tiver, nesse momento, perguntas ou contribuições, poderá fazer isso com mais tranquilidade no decorrer do tempo, tá bom? O tema hoje, como todos puderam assistir pela fala do Leonardo Lessa e pela Dulce como debatedora, a dança no Brasil das artes, uma política nacional. Eu abro agora, então, para a plenária com a seguinte pergunta: quais são suas propostas para que a dança esteja plenamente contemplada na Política Nacional das Artes? Então, cada pessoa, relembrando, terá 3 minutos para a sua fala. Quem fará a moderação desse tempo é a Bia, tá? Então, ela avisará quando o seu tempo estiver terminando, e seremos rigorosos nesse tempo para que mais pessoas possam falar, tá bom? Em algum momento eu vou encerrar as inscrições, porque nós temos um teto. Não se sintam censurados ou censuradas. Como eu disse, o link estará aberto para que todos possam contribuir na consulta online, tá bom? Vou aqui, então, pedir a ajuda dos colegas para me dizer quem levantou a mão primeiro. Marcelo, pode me ajudar? Foi o Lessa e Léo a Maiara. Lessa. Quer continuar aí, Lenine? Pode ser, desculpa, eu já estava com essa tarefa, fui no impulso aqui. Obrigada, Lenine. Então, Lessa, por favor. Eu só não posso perder a oportunidade de responder as provocações da professora Dulce, né? Que eu acho que é mais do que uma debatedora, é uma referência nesse processo para todos nós aqui. Então, dialogar com ela é sempre um privilégio, ainda mais depois de saber que ela está satisfeita, que ela está feliz. Porque, Dulce, em vários momentos, a gente, no processo, falava assim, tomara que a Dulce fique satisfeita, tomara que a Dulce goste do resultado, porque realmente é isso que você falou. Foi um processo lento, como todo processo de construção coletiva e democrática, lento também da perspectiva interna, né? Ainda que a gente tenha trabalhado num grupo intraministerial, a recomposição, ela não é só estrutural, ela é também conceitual, né? Recompor um ministério é também recompor um pensamento sobre o ministério, sobre quais são as suas atribuições, e essa também foi uma tarefa, vamos dizer assim, mais subjetiva desse GT, né? E acho que a gente conseguiu, né? Fico feliz aí de ouvir as suas considerações. Queria também trazer, do ponto de vista das escolhas estratégicas, né? Eu não falei exatamente disso, mas a Dulce provocou essa reflexão sobre quando as legislações ficam mortas, né? Não são implementadas. E a gente está utilizando, talvez, uma estratégia que várias outras políticas culturais bem-sucedidas já utilizaram no passado, né?
que é iniciar instituídas por um programa, depois por um decreto, e depois isso vira lei. Depois, quando isso ganha musculatura na sociedade, isso vira lei e é, né, obviamente, apresentada ao Congresso Nacional para um debate no ambiente parlamentar, que a gente sabe que não é fácil, nunca foi fácil, e agora deu uma piorada. Então, a gente precisa reconhecer, então, essa trajetória, e é o que a gente propõe aqui, né? Um decreto presidencial, depois um programa junto com esse decreto, para que depois isso vire uma legislação. Sobre a inclusão, né, do ensino superior no eixo de formação, eu já até identifico talvez um inciso em que tenha faltado, eu já achei aqui o que eu acho que pode contemplar o que você pontua, mas depois a gente pode falar mais. Quero só terminar falando sobre o papel da Funarte, Dulce. Eu entendo a ausência que você sente da Funarte estar explícita como a instância coordenadora e articuladora da Política Nacional das Artes. Mas a gente tem uma conquista estrutural que eu digo que tem uma dimensão muito maior, que é o reconhecimento por lei de que a Política Nacional das Artes é uma competência de todo o Ministério da Cultura. Isso tem um impacto estrutural na ação de todas as políticas culturais e que não são de atribuição da Funarte e que são estratégicas para a Política Nacional das Artes, que precisa ser levado em conta. E aí eu estou falando da política de direito autoral, da política de incentivo, da política de economia criativa, da própria política de cidadania e diversidade, todas elas, na medida em que a Política Nacional das Artes é atribuição, é área de competência do Ministério da Cultura, devem dialogar com essa política. O que não impede que nos instrumentos infralegais a Funarte possa ser delegada pela ministra da Cultura como coordenadora desse processo. Foi exatamente o que aconteceu no grupo de trabalho. O grupo de trabalho é instituído pela ministra para formular uma política que é a área de competência de todo o ministério e, por reconhecimento de atribuição ou de atribuição central, a ministra delega à Funarte a coordenação desse processo. Então, eu estou querendo concordar com você, mas dizer que a nossa estratégia talvez seja construir por dentro, fortalecer a Funarte, e essa mudança, essa reestruturação também é para isso, porque ela fica fortalecida na sua atuação essencial ali com os setores e pode, então, ter musculatura para fazer jus à coordenação de um processo. E a defesa que nós vamos fazer por dentro do Ministério da Cultura, mas também para fora, na sociedade, junto ao Ministério da Cultura, é que sim a Funarte seja a coordenadora e articuladora desse processo, mas por delegação da ministra, que é quem deve responder por uma política nacional das artes, que eu acredito aqui que ninguém tem dúvida de que a arte é atribuição central na formulação de uma política cultural, sabe? Então, esse arcabouço, vamos dizer assim, de normas, ele precisa estar concatenado, ainda que ele possa se alterar na distribuição ali das tarefas para implementar essas normas. Só para não deixar passar, as emendas parlamentares, elas são uma realidade, a gente tem questões também com o instrumento, principalmente com o seu caráter impositivo, elas são um instrumento importante de participação do parlamento na destinação do orçamento, mas a imposição disso é que a gente pode fazer aí um debate. Mas é estratégico, né, que a gente mencione essa fonte de financiamento, porque a gente sabe o que ela tem representado hoje no país, e a sua dimensão impositiva já se tornou uma realidade, acho difícil que num curto espaço de tempo isso se altere. Então, só para a gente deixar aí que nós não poderíamos deixar de dialogar com essa fonte tão relevante e dizer que as artes, sim, querem também ser objeto de destinação de emendas para a implementação da política. Gente, obrigado, eu vou ficar aqui ouvindo as questões, mas vou fechar a câmera para organizar uma mala, porque amanhã eu viajo. Um beijo grande para vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Leonardo Lessa. Quem é o próximo inscrito ou inscrita? Maiara Silva, depois o Marcos Abranches e a Lígia Martins. Ok, Maiara. Maiara?
Oi, boa noite a todos. É uma honra participar desse fórum. Eu estou aqui em êxtase de ter tanta gente com capacidade. Assim, vocês são estrelas para mim, né? Eu sou uma professora, pedagoga, tenho um projeto social há 5 anos, trabalho contra abuso sexual infantil, vi essa problemática nas escolas e comecei a me mexer, né? Dizem que tem pessoas que fazem e pessoas que não fazem. Eu sou dessas fora da caixinha. Eu sou filha de merendeira, que virei professora, e sou apaixonada pela escola que eu sempre me criei. Eu só tenho uma pergunta, fora que é maravilhoso participar desse fórum, a gente tem um governo, né, o governo Lula, que mais investe em cultura nesse país. Nunca existiu um governo que tanto que investiu em cultura. E aí eu me pergunto, por que tanta burocracia nesses editais? Né? A professora lembrou muito bem, se eu pudesse, a gente poderia ter uma aula só para explicar isso, porque a gente nunca entende. Eu sou fazedora de cultura, não tenho recurso, não tenho apoio, só pessoas voluntárias, tiquinho de ali, tiquinho de lá, e a gente sempre se esbarra nesses editais, né? Em geral, nessas complicações burocráticas que a gente tem de eventos sociais. E como é que a gente vai facilitar isso? Como é que vocês, como responsável, né, a Furnach, está preparando para a gente simplificar esse sistema? Eu agradeço o meu espaço e estou muito feliz de participar desse fórum. Obrigada, Mayara. Excelente questão, a burocracia, né, nos editais. Acho que falou por muitas pessoas, muitas pessoas. Quem é o próximo? Lenine? Lígia Martins. É o Marcos? Marcos Abranches, por favor. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês nesse encontro tão importante e tão rico que é a nossa arte, a nossa dança do nosso Brasil. Brasil, em termos de arte, já está muito evoluído do que muito países lá fora. Então, é muito importante que a gente valorize cada dia mais a nossa arte, a nossa dança, a nossa política pública e a gente e eu fico feliz porque a arte da a acessibilidade nacional precisa estar junto sempre, principalmente pela nossa educação do nosso país. Quando se fala de acessibilidade e pessoas com deficiência, o Brasil ainda está muito atrasado quando se fala nesse tema de acessibilidade. Então, eu, como artista, como dançarino, eu tenho obrigação de colocar a minha luta pelo direito das pessoas com deficiência, principalmente na área da cultura e da dança do nosso país. Então, esse encontro é muito importante para mim e para todos, para fortalecer quando se fala de artista com algum tipo de deficiência,
eu estou sempre querendo provar para a nossa política, para o nosso público, que a dança é a nossa profissão, a dança é o meu trabalho, é o nosso trabalho. A gente vive da dança, a gente vive da arte. Então, é uma profissão, eu não considero como um hobby, como muita gente pensa que é um hobby, mas a gente, eu quero sempre provar o meu olhar como uma profissão que tem direito no futuro de uma aposentadoria, como um trabalho digno, honesto e sempre levando uma grande honra da nossa arte, do nosso país. Obrigado pela oportunidade de eu colocar o meu ponto de vista. Muito obrigada, Marcos, pela sua fala e contribuição. Eu chamo agora, então, a Lígia. Lígia está aí? Lígia Martins. Vocês estão me ouvindo? Sim? Estamos sim, Lígia. Oi, tudo bem? Eu sou a Lígia Martins, eu falo aqui de Santa Catarina. Represento aqui hoje a Associação Profissional de Dança de Santa Catarina, no qual estou presidente, sucedendo a Bia Matar. Achei muito importante, né, o Léo falar aqui hoje para a gente da Marila Veloso, da Bia, desde 2016, na militância, né, e vou colocar uma parceira nessa tríade aí, que é a Marise Siqueira, que também fez grandes parcerias. Esse trio fez poucas e boas aí já há muito tempo, né? Então, só para a gente rememorar que essa tão sonhada Política Nacional das Artes, ela já vem sendo pensada e desejada há muito tempo, né? Mas que bom que ela está saindo do papel, que ela está conseguindo ser constituída, né? Gostei muito da formatação objetiva e concreta, né? Já com eixos, diretrizes e objetivos, mas eu, de fato, ainda não consegui vê-la materializada. Me preocupa um pouco, confesso, no meu papel como artista da dança, como professora de dança, a não especificidade de linguagens artísticas, porque é tudo muito lindo, muito maravilhoso, a questão do interdisciplinar, até o momento que você coloca o recurso na jogada. Eu acho muito difícil esse diálogo, como que isso pode acontecer sem estremecer as bases, sabe? E sendo nós da dança, muitas vezes a menos letrada das artes, né? A gente acaba ficando, não sei, eu fico na dúvida às vezes sobre como que isso pode ser considerado. A gente é das práticas corporais, são outras formas de abordagem, de valorização, e eu me preocupo um pouco com isso, de como que isso pode ser levado em consideração no momento dessa não especificação de linguagem, né? Sabendo todo o panorama de dificuldades que a gente tem entre vamos dizer, esse namoro, esse flerte aí, dança, problemas com a educação física, dança, artes cênicas, né? Então, assim, uma preocupação que eu tenho, de fato, e que eu acho que a gente precisa estar atento para ver como que isso vai se proceder na prática. No mais, né, como uma pessoa que está aí cuidando dos profissionais da área, eu acho que me chamou a atenção para isso. Eu fiquei muito feliz de ver a formatação do projeto. Parabéns por esses novos centros aí. Eu achei muito importante, muito interessante mesmo. Centro de dança agora, então, formalmente constituído. Parabéns, Rui.
e contem conosco aí em Santa Catarina, o que precisar, estamos a postos. Obrigada. Obrigada, Lígia Martins. Thalita, Oi. eu ouvi a Lígia aqui, vou precisar pedir uma Deixa intervenção. eu falar antes de você sair, que eu preciso de você, eu sou a próxima. Léo, você espera a próxima contribuição e eu te passo a Deixa eu palavra? só responder a Lígia, porque eu quero assim, já trazer essa preocupação como central que a Lígia traz, e a Política Nacional das Artes, ela não é interdisciplinar. Ela é totalmente setorial. Inclusive, existe uma das premissas, né, na minha apresentação, dizendo que as linguagens artísticas são a forma pela qual as artes se manifestam e se expressam na sociedade brasileira. Isso vai estar consagrado na política, porque é uma premissa, portanto, a gente não está falando de algo que é abstrato, a gente pretende citar, como eu disse, na política, as linguagens artísticas, nominalmente, inclusive a dança. Obviamente, o recorte que a gente está propondo é o recorte daquelas linguagens artísticas que têm escopo e abrangência nacional, a gente não tem condição de entrar em especificidades que às vezes são locais, territoriais, mas, com certeza, né, a gente precisa consagrar as linguagens como esse espaço setorial de expressão para que depois, na implementação, elas sejam levadas em conta e a gente não tenha, né, aí mecanismos genéricos, generalistas, que vão só fragilizar os setores, mas principalmente como a própria sociedade se relaciona com as artes que são por meio das linguagens. Só para a gente não deixar essa preocupação avançar, porque ela está totalmente na contramão do que a gente está pretendendo, tá? Ela é transversal, mas ela não é interdisciplinar. Ela é disciplinar. Ela é multidisciplinar, talvez, né? Ela trata de várias disciplinas. Obrigada pela resposta, Leonardo. Eu chamo agora a Andréia. Oi, todo mundo. Vou me autodescrever rapidinho. Eu sou aquela, né, branca, de braços finos, de óculos enormes, e costumo estudar políticas públicas e dançar descalço. E o campo que eu danço é com pessoas com deficiência. E estou muito feliz de ver a fala do Marcos Abrantes aqui, parceiro de longa data da luta. E para relembrar, né, a gente vai continuar assim, Dulce, porque a gente nunca parou, a gente continua desde 1996. A luta com as pessoas com deficiência na dança ela é muito forte e dentro da Funarte, né? Então, eu também queria fazer essa leitura no seguinte sentido: a minha felicidade de entrar nessa sala hoje, de ter os intérpretes de Libras e de ter Marcos Abrantes aqui falando, né, para eu não precisar só ficar ecoando essa voz, mas também dizendo, né, eu venho lá e trabalho na Escola e Faculdade Angel Viana, onde eu estou licenciada, estudando no meu doutorado, mas para afirmar que é importante a gente distinguir o que é a política de acessibilidade e o que são as pessoas com deficiência e seus modos de existir. Né? É muito importante a gente fazer essa conversa. A Funarte tem um GT que discute acessibilidade, a gente sabe como esse GT foi constituído, e quando, por exemplo, né, na escuta do Léo, que me animou muito aqui também, e por conta dos comentários que ele fez a professora Dulce, que eu vim fazer uma pergunta para a gente aqui, né? Mas, por exemplo, nas linhas de ações do Programa Brasil das Artes, é importante que a gente busque, então, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que fez conferência temática conosco na 4ª Conferência Nacional de Cultura. Nós fomos para a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência disputar cultura, junto com a galera DEF, porque vocês não têm noção, a galera nem considera a cultura como algo, sabe, de existência, de trabalho. Então, é muito séria essa parceria, Léo. É uma convocação, muita gente que já me conhece, já sabe dessa luta. Sou do Arte Sem Barreiras, sim, que é da Funarte desde 1990. E a gente vai seguir nessa conversa, né, salva todos os antepassados DEFs. Mas o que eu gostaria de saber, quando você faz a reflexão com a professora Dulce, minha amada, querida parceira lá da Angel, salve Angel, e ela fala, né, tanto da emenda parlamentar, como também ela te questiona, te pergunta sobre a Funarte, eu gostaria, me convocou a querer te perguntar se você pode trazer uma notícia, uma partilha conosco, em relação a como está a luta dos servidores do MIC. Essa galera vai ter plano de carreira ou não vai ter?
Porque todos os lugares que Andréa, eu vou discutir, 30 segundos, todos os tá? lugares que eu vou discutir com a galera da cultura, os servidores, eu moro no Rio de Janeiro, os servidores querem saber, mas afinal, vai ter novo concurso, vai ter cargo de salário, o que está acontecendo com o Ministério da Cultura, com a FUNARTE, em relação a quem já é funcionário do Ministério da Cultura e da FUNARTE, por favor. Eu fiquei aqui com uma certa dúvida. Eu anotei todas as questões, mas eu havia escutado da Thalita o direcionamento dessas perguntas na construção do encontro presencial. Porque o que a gente tem, o que eu tenho, o Léo, como ele falou, ele estava saindo para arrumar mala, tá? E não sei se ele vai poder entrar. Mas... Estou aqui, viu, Rui? Eu voltei. Tá. Aqui. Então, você pode falar sobre esse tema que a Andréa falou, que é a relação dos funcionários, não é, da cultura, dos servidores do Ministério, sim. Do Ministério. Bom, eu vou voltar um pouquinho na fala da Andréa, porque eu acho que ela traz um exemplo crucial do que a gente está falando. Política Nacional das Artes também é tema da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. É isso que o texto do decreto vai dizer. Nós vamos ter uma política em que fala que isso é tema transversal e intersetorial no governo federal, um decreto do presidente da República falando isso. E aí nós vamos ter, além dos nossos corpos e da nossa presença no debate de construção das outras políticas públicas, uma política já conectiva, ou seja, conectiva com outras dimensões de garantia de direitos, que não só dos agentes artísticos ou do fomento às artes diretamente. Então, é isso mesmo, Andréa. E aí nós vamos para esses outros espaços também disputar, assim como com o Ministério da Educação, com o Ministério de Direitos Humanos, com o Ministério da Igualdade Racial, porque todos eles não só transversalizam, como também, especificamente, têm atribuições diretas com as artes, né? Como você já mencionou aí. Então, acho que você trouxe um exemplo do que a gente pretende fazer com esse instrumento. Ele vai ser também usado para reivindicação, para disputa de recursos, e principalmente para disputa de política pública, não só junto à FUNARTE e ao Ministério da Cultura, que a gente está entendendo que na organização do Poder Executivo Federal, a Política Nacional das Artes é a área de competência do Ministério da Cultura. Mas na própria política, a gente já está dizendo que ela deve ser implementada no âmbito federal de maneira intersetorial e transversal. Portanto, o Ministério organiza, coordena, monitora, avalia, mas a implementação dela é atribuição de toda a administração pública federal. É isso que o decreto propõe. Sobre a carreira dos servidores da cultura, Andréa, o que eu posso te dizer é que ela é pauta prioritária da FUNARTE, do Ministério da Cultura, em todos os diálogos com o Ministério da Gestão e da Inovação e da Presidência da República. Como a gente está falando aqui muito de área de competência, essa não é a área de competência do Ministério da Cultura, é a área de competência do Ministério da Gestão e Inovação, e nós, politicamente, estamos incidindo de todas as maneiras, como bem sabem os servidores. Criamos um grupo de trabalho, tem GT debatendo isso, e, claro, fazendo as negociações possíveis para que essa agenda avance. Do ponto de vista da FUNARTE, a gente acabou de encerrar as inscrições para o Conselho Nacional Unificado, em que a FUNARTE conquistou 28 novas vagas para servidores públicos, depois de 10 anos sem concurso. A FUNARTE tem hoje mais ou menos 150 servidores na ativa. Então, a gente conquistou quase 20% de ampliação da força de trabalho de servidores na FUNARTE. Isso também fruto de muita negociação, muita disputa e debate com o MGI, né? Então, a gente acha que essa já é uma sinalização bem importante. E, para terminar, apesar da gente tratar da reestruturação só da perspectiva da ampliação das diretorias e tal, a gente também conseguiu ampliar de uma forma significativa os cargos em comissão exclusivamente para servidores. Eu não sei te falar de cabeça o número, mas foi uma ampliação significativa para que os servidores possam ocupar cargos em comissão. Inclusive, algo que não existia na estrutura é que todo diretor, toda diretora vai ter um assessor técnico, servidor de carreira, quase como um guardião ali de tudo que está sendo feito para que haja continuidade, né, em mudanças de gestão
como é parte da nossa democracia. Então, só para te dizer da nossa parte, que é o que me cabe relatar aqui. Mas é luta prioritária e luta que segue, tá bom? Agora eu vou precisar sair mesmo, gente. Um beijo, boa noite. Leonardo, eu peço só que tem mais uma pergunta no chat, acho que dá para ser rapidinho. A Gláucia está perguntando por que a dança ficou fora da prova nacional docente, que se essa política nacional das artes também é transversal, né, tema do Ministério da Educação. Dança e teatro, né, no caso. Sim, a Política Nacional das Artes, como eu disse, é intersetorial e transversal a toda a administração pública federal, então ela vai dialogar, sim, com as políticas de educação, respeitando as áreas de competência de cada ente, como é o caso do debate sobre como é que chama, gente? A prova? Prova Nacional Docente. PND, eu estou com PNA na cabeça, que é a Prova Nacional Docente, né? Nós fizemos todas as gestões possíveis, mas é a área de competência do Ministério da Educação e a gente tem os limites institucionais que precisam ser respeitados e a decisão deles foi por, nesse momento, não incluir a dança e o teatro. O que nós ponderamos, de algum modo lamentamos, mas respeitamos porque é a área de competência e atribuição institucional do MEC dá a última palavra nisso, mas vamos seguir lutando, outras provas virão e a gente tem bastante segurança na nossa argumentação técnica, jurídica, né, inclusive com a ação do judiciário tentando reverter essa decisão, mas a gente, né, do ponto de vista do Ministério da Cultura, a gente esgotou os espaços de incidência mesmo, que foram muito bem recebidos, inclusive, pelo MEC, mas com uma contra-argumentação que a gente precisa institucionalmente separar, né, enfim, é isso. Mas a gente vai tentar avançar aí nos entendimentos para que a gente não repita esse erro. Beleza, gente? Obrigada. Boa noite, obrigado demais pela oportunidade. Até as próximas. Eu chamo agora, então, para fala Marise, próxima inscrita. Boa noite, gente, companheiras, companheiros de luta de tantos anos. Eu só queria aqui relembrar, a gente vai ter oportunidade de conversar nos próximos encontros, de receber as propostas, as manifestações, as contribuições, para que a gente possa levar para o encontro presencial em Brasília e também construir esse documento coletivo, né, com as nossas contribuições nesse momento tão importante dessa criação, dessa reestruturação da Funarte. Eu só queria falar dessa relação antiga, né, da Funarte com o Fórum Nacional de Dança. Eu sou membro do Fórum Nacional de Dança desde a sua fundação, e que, já relembrando aqui em nome do Sérgio Mamberti, querido presidente da Funarte, nosso querido Sérgio Mamberti, que é sócio fundador do Fórum Nacional de Dança. A Funarte sempre esteve presente de forma de muita troca em todas as ações do Fórum Nacional de Dança e me emocionou aqui nessa noite de hoje ver colegas, companheiros, companheiras de norte a sul, da região norte, da região sul. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, eu que sou uma mulher fronteiriça da fronteira do Uruguai, Santana do Livramento. A gente sabe o quanto é importante essa participação plural, essa diversidade, essa amplitude, essa capilarização das nossas ações, né? E vamos seguir na nossa luta, fortalecendo a Funarte com a nossa participação da sociedade civil e de todos os cantos desse país. E é isso que eu queria falar, que queria relembrar. Serginho Mamberti é sócio fundador do Fórum Nacional de Dança, e a nossa luta vem de um quarto de século. Então, aqui, sigamos juntas e juntos. É isso que eu queria trazer, essa lembrança dessa nossa parceria com a Funarte de 25 anos. Obrigada, queridos. Temos mais inscritos ou inscritas? Não? Eu queria agradecer Tatiana, agradecer Daniel por esse trabalho tão importante e essa dedicação em todos os nossos encontros. Espero ter vocês novamente no dia 25. Agradeço a fala de Rui na abertura,
Agradeço fala de Leonardo Lessa, apresentando a Política Nacional das Artes, a debatedora Dulce, a todos os presentes que puderam contribuir hoje com suas falas também, e lembrando que o link, né, vou pedir para que Lenine possa colocar e que ele seja divulgado nos grupos e coletivos e que seja replicado o máximo possível. Também vamos colocar no nosso Instagram para que ele seja compartilhado e no nosso grupo de WhatsApp. Quero dizer que o nosso próximo encontro é no dia 25, temos o conteúdo, o link de conteúdo para que a gente possa olhar sobre o Sistema Nacional e a PENAB, né, e a gente possa trazer nossas contribuições, questões e dúvidas, né, e dizer, então, mais uma vez, grata, né, pela presença de todas as pessoas, e a Dulce está pedindo uma foto, vou pedir para Marcelo fazer a foto, sorrindo. Contar até 3, já te dou a palavra, Rui. Eu gostaria... Isso, tá. Já te dou a palavra, aí você pode encerrar. Você tá com o PIN, Thali? Tira para sair todo mundo no... Aí. Tirou? Pronto. Ok, deixa então o Rui finalizar e nos vemos dia 25 novamente. Bom, eu acho importante, assim, tem uns princípios muito, muito potentes que acabaram regendo toda essa construção, né? As tomadas de decisões que seguiram normas e regulamentos e hierarquias que visaram a impessoalidade, a previsibilidade e a relação de equilíbrio também, de controle. Esses são princípios básicos e positivos da burocracia. Então, é algo que faz parte deste universo, que eu acho que vale a pena que a gente, aqui, como esse grupo potente e um grupo politizado, forte, que a gente possa trocar entre nós esses lugares também. Então, eu quero, com todos esses princípios aí, eu quero agradecer muitíssimo a todas as pessoas que trabalharam para que esse encontro acontecesse, e todas as pessoas trabalharam muito, mesmo, não é? Eu gostaria também de dizer, né, que assim, nós tivemos uma questão técnica que limitou um pouco a entrada das pessoas, mas nós percebemos que o trabalho foi bastante bem feito e muita gente se interessou. E gostaria muito que nós possamos continuar nesse processo multiplicador, não é, para os próximos encontros. Entendo muito, a partir da minha primeira fala ali, quão importante é a gente entender as formas de mediação da polis e fazer parte delas, e interferir nelas, e transformar essas formas de mediação, não é? Portanto, muitíssimo obrigado e até as próximas, até as continuidades, não é? Porque são muitas. É isso. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Marcelo pediu só para fazer mais uma foto. Depois é balbúrdia, né? Abre o microfone e faz balbúrdia. Então... Enquanto o Marcelo faz a foto, queridas da Funarte, muito obrigada, Marília, Juliana, Lenine, além do Rui, claro. Gente, viva! E todo o Fórum Nacional de Dança que trabalhou muito. Todo mundo, Thalita, obrigada, gente. Muito bom. Até o próximo. Saúde, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É semana que vem, gente. Até, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Bravo! Beijo, tchau. Beijo no coração.